na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O texto da nossa reflexão de hoje encontra-se nos versículos 13 e 14. Mas nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1, para que nós possamos assim entender todo o contexto dessa passagem. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Falemos com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós e neste momento nós suplicamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, para que a Tua igreja, ó Pai, seja edificada e o Teu nome seja glorificado. Reconhecemos nossas limitações, por isso clamamos por aquela ação do Teu Santo Espírito que nos capacita a entender a Tua santa palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos, e mantenham suas Bíblias abertas nesse texto. Meus irmãos, eu já estive em momentos anteriores conversando com os irmãos sobre esta passagem, pelo menos em 3 momentos, onde no primeiro conversamos sobre os versos 1 e 2, onde Paulo se identifica como o autor da carta e também se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo também identifica os destinatários da carta, que são os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Naquele momento eu conversei com os irmãos
sobre as implicações destas afirmações, discorrendo sobre a autoridade apostólica de Paulo e as credenciais do seu apostolado. Depois discorremos sobre os destinatários no que diz respeito a serem santos e fiéis em Cristo. Em um outro momento, nós conversamos sobre os versos de 3 a 6. Naquela ocasião, eu disse que esse texto faz parte de uma passagem maior, que vai até o verso 14. Também disse aos meus irmãos que esse texto, dos versos 3 ao 14, no grego, é quase que uma frase só, é uma sentença só. Quando nós examinamos o texto com calma, podemos perceber que os nossos tradutores, pelo menos na versão Almeida, que é a que nós utilizamos aqui, eles foram cuidadosos em notar isso, porque eles não colocaram nenhum ponto. O máximo que nós temos aqui é um ponto e vírgula. A ideia é que Paulo começou a falar a respeito do plano eterno de Deus no verso 3 e só parou no versículo 14. Sobre esse ponto, diz Calvino, os termos sublimes com que ele, Paulo, enaltece a graça de Deus para com os efésios, tem o propósito de despertar a gratidão em seus corações, inflamá-los, enchê-los até ao transbordamento com esta disposição, diz Calvino. O coração de Paulo está conduzindo outros corações a se inflamarem com um louvor sincero, humilde e transbordante ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós percebemos quando examinamos com calma essa longa sentença é que ela foi cuidadosamente construída em torno das três pessoas da Trindade. Ela contém três partes. A primeira, a expressão da glória. A segunda parte, dos versos 6 ao verso 12, enfoca a pessoa do Deus e vai até o verso 12, terminando com a expressão para louvor da sua glória. E a terceira parte enfoca a pessoa do Espírito Santo, versos 13 e 14, são em louvor da sua glória. Então, é dividida em três partes, cada uma delas fala do que cada uma das pessoas da Trindade fez com relação. Nesse segundo momento, conversamos sobre a eleição graciosa de Deus, a obra do Deus Pai. Ali discorremos sobre o plano eterno de Deus, no qual Ele soberanamente nos elegeu e predestinou desde a eternidade passada, desde antes da fundação do mundo. Em um terceiro momento, nós conversamos sobre a segunda parte dessa sentença. Decretou antes da fundação do mundo, o Deus Filho veio executar para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu no amado. Podemos perceber, o apóstolo Paulo está nos lembrando que precisamos pensar no Evangelho sempre em termos da glória de Deus. Tudo para o louvor da glória
nos faz lembrar que os extraordinários é no versículo 6. Paulo nos mostra como Deus manifestou a sua glória em nossa salvação, deixando claro que é no amado. Cada bênção que nós recebemos da parte de Deus é no Senhor Jesus Cristo e por intermédio dele. Paulo está sempre mencionando o nome do Senhor Jesus. O apóstolo menciona 2 vezes no verso 1, referindo-se a ele mesmo como apóstolo de Cristo Jesus, e se referindo aos santos como fiéis em Cristo Jesus. Depois, no verso 2, ele diz: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No verso 3, o nome do Senhor é mencionado por 2 vezes. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No verso 4, Paulo usa a expressão nele, se referindo a Jesus. No verso 5, mais uma vez, Paulo o menciona: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E no verso 6, Paulo menciona novamente, dizendo: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a terceira parte dessa sentença, a qual fala da obra do Deus Espírito Santo. Versículos 13 e 14. Paulo menciona aqui 2 bênçãos espirituais, as quais estão relacionadas com a obra do Espírito Santo, é selo e garantia. Verso 13. Selo é o penhor de que Deus vai cumprir todas essas promessas, todas essas bênçãos que são anunciadas aqui no texto, aqui nesta passagem. Vejam que essa é uma passagem que foi estruturada em torno das 3 pessoas da Trindade. Começa falando da obra do Pai, como ele planejou, escolheu e predestinou. Depois fala da obra do Filho, como o Filho veio ao mundo e executou esse plano, redimindo com seu sangue aqueles que Deus escolheu e predestinou. Por último, mostra como o Espírito Santo chama os eleitos pela pregação da palavra. Sela, confirma e guarda até o dia da vinda do Senhor. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, Deus escolheu e predestinou para ser seu povo, não somente judeus, mas também gentios. Paulo ensina isso aqui quando ele diz no final do verso 12, olha aí: nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, os gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando Paulo diz nós, que de antemão esperamos em Cristo, provavelmente, meus irmãos, ele está se referindo ao povo de Israel, do qual Paulo fazia parte. E nesse plano eterno de Deus, que é o que Paulo está nos mostrando aqui, Deus havia feito uma aliança com Abraão e com sua descendência. E nessa aliança, Deus fez promessas de que haveria de abençoá-los eternamente. E, em especial, Deus prometeu que, de entre a descendência de Abraão, viria aquele que seria não somente o Salvador de Israel, mas seria também o Salvador dos gentios. Depois de muito tempo,
Deus renovou esta aliança com Davi, que era descendência de Abraão, e disse que o Messias viria através da linhagem de Davi. Um dos descendentes de Davi se assentaria no trono como rei e salvador. E assim os judeus viviam na expectativa da chegada do Messias, Filho de Deus e Salvador do povo de Deus. Na época de Jesus e de Paulo, essas expectativas estavam em parte equivocadas, porque os judeus estavam pensando que o Messias seria primariamente um libertador político, um salvador nacional que lideraria os exércitos de Israel em guerra contra os inimigos, trazendo libertação e vitória, colocando Israel como sendo a nação mais importante do mundo. Eles não entendiam a necessidade do perdão de pecados mediante a morte do Messias. Para eles, a morte de Cristo na cruz era a prova de que Jesus não era o Messias prometido. Eles esperavam um Messias glorioso e libertador, um Messias político. Contudo, havia entre os judeus essa expectativa da chegada do Messias e do libertador. Os primeiros cristãos eram todos judeus, os 12 que Jesus chamou e os 120 do dia de Pentecostes, que naquela ocasião constituíam a totalidade da igreja. Depois, os 3.000 que se converteram com a pregação de Pedro em Atos 2, depois temos também os 5.000 que se converteram com a segunda pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 5, e depois milhares de judeus moradores de Jerusalém creram em Jesus e receberam o Espírito Santo da promessa, conforme Pedro pregou no dia de Pentecostes, quando ele disse: se vocês se arrependerem e crerem em Jesus, vocês receberão o Espírito Santo, assim como nós recebemos quando o Espírito Santo veio sobre eles. Atos capítulo 2, e é por isso que Paulo diz: nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ele está se referindo então à nação judaica, aos israelitas que tinham essa expectativa, essa esperança da chegada do Messias. Deus havia escolhido e predestinado para serem salvos judeus, mas também gente de todos os povos, de todas as nações. A maior parte da igreja de Éfeso, meus irmãos, que seriam os leitores desta carta, a quem Paulo se dirige como vós, a maior parte deles eram de gentios. Muitos tinham vindo da idolatria, da imoralidade, da feitiçaria. Eles viviam anteriormente na cegueira e na ignorância espiritual, completamente distante de Deus. Deus havia escolhido gente de todas as nações. Eles não sabiam de nada sobre esse plano e aliança de Deus com a nação de Israel. Também não sabiam nada a respeito do Senhor Jesus. Mas quando Paulo chegou em Éfeso, pregando o Evangelho, eles creram em Jesus e receberam o Espírito Santo da mesma forma como os judeus receberam no dia de Pentecostes. É isso que Paulo está dizendo aqui, verso 12. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e creram nessa palavra, também foram selados com o Santo Espírito da promessa. Da mesma forma como foram os judeus lá
no dia de Pentecostes. Essa é que é a parte do mistério da vontade de Deus. Deus havia escolhido para ser seu povo pessoa de todas as nações. Era essa parte do plano de Deus que não havia sido revelada com tanta clareza no Antigo Testamento, mas que estava lá. E foi para ensinar essa verdade que Deus levantou o apóstolo Paulo. Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios, para mostrar que todo aquele que cresce em Deus, que em verdade professassem o seu nome e crescem no seu Filho Jesus, sim, fazia parte do povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, os efésios foram selados com o Espírito Santo da mesma forma que os judeus convertidos em Jerusalém com o sermão de Pedro em Pentecostes. O relato de Atos 2 diz que eles ouviram a pregação do apóstolo Pedro, em que Pedro anunciou que Jesus era o Messias, e ao terminar, a multidão ficou compungida em seu coração, diz o texto lá de Atos. Eles perceberam que de fato Jesus era o Messias e que eles haviam entregado o Messias para ser preso e crucificado pelos gentios. Então, perguntaram a Pedro: o que vamos fazer agora? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Vocês receberam o mesmo Espírito Santo que nós recebemos conforme o relato de Atos 2. Quando o Espírito veio sobre os 120 reunidos. Essa foi a declaração do apóstolo Pedro naquele momento. Paulo aqui, no nosso texto, está dizendo que com os efésios foi a mesma coisa. Que quando eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e eles creram, eles foram selados com o mesmo Espírito Santo da promessa que havia vindo para a nação de Israel, lá em Jerusalém, conforme está registrado em Atos capítulo 2. Essa expressão do verso 13 do nosso texto, o Espírito Santo da promessa, provavelmente faz referência às tantas promessas que existem no Antigo Testamento, de que Deus mandaria o Espírito Santo ao seu povo através do Messias. E são vários profetas que anunciavam a chegada do reino messiânico como sendo um período de grande abundância do Espírito Santo. Um exemplo disso nós temos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, quando diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. São vários profetas que falam sobre isso. Aqui apenas está o texto de Joel. Ser selado e receber o Espírito Santo da parte de Deus, como se fosse um selo, que aqui significa segurança. O Dr. Martin Lloyd Jones, conversando sobre esse texto, comentando essa passagem, ele dá o seguinte exemplo: se você deseja que uma encomenda chegue bem ao seu destino, você não somente embala e amarra bem, mas também lacra e carimba com um selo. Se de algum modo o selo for rompido, quer dizer que alguém violou a encomenda. Há um exemplo disso no Novo Testamento, quando nosso Senhor foi sepultado.
as autoridades romanas e os judeus ficaram preocupados com o que os seus seguidores poderiam fazer com o seu corpo. Pelo que rolaram uma pedra sobre a entrada do sepulcro e depois o selaram por segurança. Isso está no relato de Mateus, lá no capítulo 27, e a parte exatamente que fala da selagem do túmulo está no versículo 66. O selo traz a marca de alguém com autoridade, que garante que aquilo que foi selado está seguro. O selo também é uma marca de propriedade. Os reis costumavam selar aquilo que lhes pertencia ou colocar o selo em algum local dizendo: isso aqui é propriedade real. Lloyd Jones ilustra isso com a questão do ferro nos animais. Aquele que compra um animal, diz ele, põe a sua marca ou seu selo neles para mostrar que lhes pertencem. Essa era a ideia do selo: garantia, segurança e marca de propriedade. O Espírito Santo nos é dado como um selo, uma garantia da parte de Deus, e funciona como nossa identidade de que de fato pertencemos a Deus. Esse selo do Espírito Santo acontece no mesmo momento em que ouvimos com fé o Evangelho. Podemos observar no verso 13 que todos os verbos estão no passado. Vejam: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vejam, meus irmãos, que são 3 atos: ouvir, crer e ser selado. Todos estão no passado, apontando para um evento que já aconteceu. Paulo fala aos Efésios como sendo pessoas que já tinham o Espírito Santo. Paulo não diz: busquem o Espírito Santo. Paulo diz: sejam cheios do Espírito Santo. Capítulo 5, versículo 18. Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Capítulo 4, verso 30. Porque, meus irmãos, uma pessoa que ouviu o Evangelho, creu e se arrependeu, ela é selada com o Espírito Santo. Algumas tradições, algumas igrejas têm ensinado que essa vinda do Espírito Santo ocorre num segundo momento, depois da conversão. Que uma pessoa pode crer, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, mas numa segunda experiência, às vezes chamadas de segunda bênção, ser batizada com o Espírito Santo. Entretanto, meus irmãos, não é esse o ensino que nós encontramos no Novo Testamento. Batismo ou selo com o Espírito Santo, ele ocorre quando nós cremos no Evangelho. Naquele instante, o Espírito Santo nos é dado como selo da parte de Deus. O batismo com o Espírito Santo está no início da nossa experiência cristã. Não é algo que acontece depois que nós nos tornamos crentes, mas no momento da regeneração, da justificação, quando cremos no Evangelho, quando nós nascemos de novo, quando nós somos salvos, perdoados e adotados, é nesse momento que recebemos o Espírito Santo, o selo da parte de Deus. Em terceiro lugar, Deus chama os seus escolhidos, e estes de todas as nações, através da pregação. Vejam o que Paulo está
dizendo, como se Paulo estivesse dizendo: vocês foram selados depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ou seja, meus irmãos, o meio pelo qual eles receberam o selo do Espírito Santo foi através da pregação do evangelho. Na eternidade o Pai escolheu e predestinou, na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, o Filho veio, encarnou, morreu na cruz pelo pecado do povo de Deus. Agora o Espírito Santo nos convence. Através da pregação do Evangelho, Deus chama aqueles por quem Cristo morreu, para que creiam e sejam salvos. É através da pregação do Evangelho. Vejam que depois de dizer no verso 13 que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa, Paulo diz: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de sua propriedade. Deus nos deu um penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor é uma garantia de que vamos voltar para honrar o compromisso que nós assumimos. Essa é a figura que Paulo está usando aqui. Deus nos deu o Espírito Santo como garantia de que ele virá cumprir a sua promessa. Deus vai nos dar vida eterna e nos conceder todas estas bênçãos que foram mencionadas na passagem. O Espírito Santo convence, consola, guia, instrui e sustenta o crente na fé. Mesmo em meio às dificuldades, problemas e aflições, o eleito não perde a fé em Cristo Jesus. Nós podemos até vacilar em alguns momentos, mas porque o Espírito Santo está em nós, ele nos convence, consola, protege e nos ilumina, de modo que jamais perdemos a nossa fé em Jesus. É nesse sentido que o Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá. Ele convence que, de fato, somos filhos de Deus. Paulo se refere a isto como sendo o testemunho interno do Espírito Santo. Ele diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, ele diz: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Naqueles momentos mais difíceis, ele nos conforta e nos assegura que estamos debaixo da graça de Deus, apesar dos nossos pecados, apesar de quem somos, mas nós estamos na graça de Deus. Tudo que Deus fez, o texto deixa claro, meus irmãos, que foi para o louvor da sua glória. O apóstolo já havia dito isso por 2 vezes, no verso 6 e no verso 12. E termina a sentença no verso 14 dizendo: em louvor da sua glória. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia, meus irmãos, uma razão além dessa para Deus fazer as coisas. Tudo o que ele faz é para o louvor da sua glória, para que ele seja reconhecido como Deus. Eu já estou caminhando para o final. Quero trazer aqui algumas lições, algumas exortações para o nosso dia a dia, meus irmãos. Primeiro, o texto nos ensina, que isso fique bem claro, o texto nos ensina que ninguém jamais será salvo automaticamente porque foi eleito e predestinado. Tipo, alguém que vai passar toda a sua vida vivendo na idolatria, na imoralidade, vivendo do jeito que quer, sem compromisso nenhum com Deus,
e morre sem se arrepender. E nós sempre encontramos irmãos que têm dificuldade com a doutrina da eleição e da predestinação. Aqueles que dizem, se Deus já escolheu e já predestinou, não há necessidade de pregar. Isso não faz sentido, porque é pela pregação que Deus chama os eleitos. Os eleitos têm que passar pela conversão. Eles precisam ouvir o Evangelho, crer e se arrepender. Eles precisam nascer de novo, ser regenerados e receber o Espírito Santo de Deus. O Deus que elegeu é o mesmo Deus que determinou os meios. E esse meio é a proclamação do Evangelho. Foi assim com os Efésios, através da pregação de Paulo, e foi assim, meus irmãos, com cada um de nós. Alguém falou de Jesus para nós. Todos nós aqui chegamos à presença do Senhor porque alguém falou de Jesus para nós. Mesmo que não tenha sido aquele evangelismo pessoal, mas você ouviu, talvez passando aí na frente da igreja, uma frase a respeito de Jesus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Então, alguém falou de Jesus para cada um de nós. Como nós não sabemos quem são os eleitos, temos que pregar o Evangelho para todos. Segundo, o texto também nos ensina que todo crente verdadeiro já tem o Espírito Santo desde o momento em que creu no Senhor Jesus. Nós ainda encontramos alguns que discutem a esse respeito e citam até o livro de Atos, dizendo que o Espírito Santo veio a alguns que já eram crentes, e isso é verdade. Mas ali nós temos um período de transição da antiga para a nova aliança e do antigo para o novo testamento. Ali é um regime de exceção. A experiência dos discípulos em Atos 2 já não é mais a mesma daquela multidão para quem Pedro pregou. Para eles, Pedro diz, arrependei-vos, Atos 2:38. Os apóstolos já eram crentes quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes. Mas quando a multidão pergunta para Pedro o que devemos fazer, e agora o que devemos fazer, Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo e o que ele precisa é ser guiado, é ser cheio do Espírito Santo. Esta é a exortação do apóstolo Paulo. E terceiro, o verdadeiro crente nunca perde a salvação. Muitos evangélicos, meus irmãos, no Brasil e no mundo, acreditam que um crente pode perder a sua salvação. Mas esse é um ensino equivocado. É um ensino que pressupõe que a salvação de uma pessoa depende dela mesma. Se esse fosse o caso, realmente seria possível perder a salvação. Mas se nós, assim como o apóstolo Paulo, cremos que a salvação é uma obra do Deus triuno, do começo ao fim, que foi Deus que predestinou, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e o Espírito Santo nos convenceu e nos selou, nunca vamos chegar a essa conclusão de que um eleito se perde. Deus nunca desiste daqueles por quem seu filho morreu. Deus é imutável. E se Deus nos amou, predestinou e escolheu, e recebemos o Espírito Santo de Deus,
nós não temos como dizer que em algum momento iremos perder a salvação. Por outro lado, é claro, a pessoa que foi salva de verdade nunca vai usar essas doutrinas para viver uma vida de pecado. Arrependimento gera fruto de arrependimento, os quais nos leva a viver uma vida santa para o louvor da glória de Deus. Eu concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte: não há nada de arrogância em dizer que temos certeza de que fomos escolhidos. Às vezes nós somos taxados de arrogantes. Quando nós dizemos isso, as pessoas acham que nós estamos querendo nos enaltecer dizendo que somos melhores do que as outras. Mas não há nada de arrogante nisso. Se essa afirmação tivesse como base os nossos próprios méritos, seria realmente uma atitude arrogante. Mas quem entende a fé reformada sabe que não é isso que nós afirmamos. Nós afirmamos que a eleição é feita pela soberana graça de Deus e não está baseada em nada que Deus tenha visto em nós. Porque não existe nada em nós que pudesse levar Deus a tomar qualquer decisão. Portanto, somos escolhidos sim, não por mérito, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. E por isso, meus irmãos, é nosso dever buscar essa certeza na nossa vida. E é isto que o apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 10. E é com esse texto que eu quero encerrar. 2 de Pedro 1:10. Diz assim o texto: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Curve a sua fronte e vamos falar com Deus mais uma vez. Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, por este momento na tua presença santa, pelo privilégio de poder abrir, ler e entender a tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude, pois sabemos que somos falhos, que somos pecadores miseráveis, que a todo momento nós estamos pecando perante o Senhor. Por isso nós te pedimos perdão pelos nossos erros, clamamos por tua misericórdia, por tua graça que nos fortalece, nos conduz nesta caminhada cristã, buscando a cada dia levar uma vida de santidade. Isto para que o teu nome seja glorificado em todos os momentos em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.